Salve, salve, seus boca aberta da filosofia! O pensamento crítico, será que é uma coisa nossa, que é próprio nosso? Bom, deixa eu ver se eu vou conseguir explicar isso melhor. Eu acho que é absolutamente hoje improvável que ocorra um pensamento crítico numa sociedade que não esteja atenta cotidianamente, ou seja, todo dia, a um comprometimento com os saberes filosóficos e humanísticos, ou seja, eu lancei a braba já, né? Já deu para perceber. Seja às portas de um vestibular ou do Enem, ou até mesmo na hora da validação das nossas opiniões, o que a gente anda vendo, desde uma correção de uma prova do Enem, ou até mesmo na mídia social, por aí, o que a gente percebe é uma incapacidade cada vez maior, ou ainda uma imperícia, uma falta de habilidade na formulação de um design, de um pensamento crítico que seja adequado. E esses fatores, para essa impossibilidade, eles nos vêm a galope, parece, né? Como nos atemorizando, como se fossem cavaleiros do apocalipse. Será o fim do pensamento crítico bem na era do design thinking? Bom, primeiramente, vamos deixar claro aqui que eu não vou nem entrar na questão de que a palavra crítico, hoje em dia, ela soa negativa. Principalmente em face à era do politicamente correto e esse fenômeno do coitadismo que campeia a internet de meu Deus, ok? Bom, logo então o vulgo, o povo, já grita e acredita que quando a gente usa o termo de pensamento e crítico, principalmente a palavra crítico, que a gente está usando de um expediente ou preconceituoso ou de dominação de classes, porque isso é como se, de repente, quando a gente fala de pensamento crítico, fosse algo próprio ou propício apenas para as classes dominantes ou classes intelectualizadas, né? Então, na verdade, não é nem esse o meu intento, falar sobre isso, mas o meu intento, o meu parto de ideias nesse momento, a minha maiêutica, é por conta de tentar levantar qual que é a impossibilidade de se criar um pensamento crítico nos dias de hoje e nas noites também. Bom, fora tudo isso, e de outra sorte, a minha ideia, a minha intenção é tentar mostrar que o pensamento crítico, ele demanda substância, como diria minha mãe, né? E aí me desculpe Aristóteles pela corruptela da palavra, substância por substância, né? Por quê? Porque o que eu tenho a dizer nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, é que e falo isso aos 4 cantos e aos 3 ângulos do triângulo de Pitágoras, né? Da raio lá do cateto da hipotenusa, lá do teorema de Pitágoras. O que eu tenho a dizer e implorar aqui eu vou dizer como um plus do que seja pedir ou requerer, que as pessoas, né, que as testas oleosas se tornem, ou para que se tornem mentes brilhantes, é preciso de um arcabouço de ações intelectivas que possibilitem, então, as transformações da boa vontade ou dos bons pensamentos em um pensamento crítico considerável. Pensamento crítico considerável que possa tanto transformar a sociedade ou que beirem a nota 1000 do Enem, por exemplo, para o orgulho de seus professores e progenitores. Eu não fui claro ainda, cara pálida? Então é o seguinte, Kemosabe. Não sabe o que é Kemosabe? Joga aí no Google e pesquisa a referência que eu estou falando de Kemosabe. Bom, então é o seguinte, o pensamento crítico, que se distingue do senso comunzão, né? Ele se constrói apenas e tão somente com o uso e uma composição de um itinerário vasto, um itinerário formativo vasto. Quais os itens desse itinerário formativo vasto? E aqui dá problema pra caramba a hora que fala isso. Bom, primeiro é necessário um hábito, uma criação e uma manutenção de boas leituras críticas e leituras clássicas. E aqui não vale leitura de bula, não vale Twitter, não vale horóscopo, não vale Riders Digest, não vale nada de slogan de jornal. Estamos falando de leitura crítica clássica. Ou seja, vai tomar água dos clássicos. Não adianta ficar lendo resuminho, não adianta ficar lendo apenas e tão somente comentadores ou filósofos ou gurus da internet. Não adianta. Você tem que ler os caras que manjam nos Paranauê lá atrás no clássico. Segundo item,
é necessário que se tenha uma apuração do senso estético, ou seja, eu vou dizer aqui também que é necessário um refinamento, uma apreciação estética de música, de teatro, de filmes de categoria, de filmes que tenham filmes, músicas, teatro, que tenha uma apuração no conteúdo intelectivo, provocativo e questionatório. Não adianta, então, meus queridos, ficar assistindo filmes ou ouvindo músicas que não trazem nada de comprometimento estético. Ah, a música por ouvir a música, eu entendo. O filme para passar o tempo, entendo também e faço. Só que para a composição de um itinerário crítico, legítimo, que te ajude na construção de um senso crítico, essas coisas não funcionam. Dancinha de TikTok não funciona. Videozinhos de 30 segundos desse ou daquele youtuber, ou a palavra que está na moda aí, esses que fazem, oh meu Deus, fugiu até a palavra agora, influenciadores digitais, os novos gurus da filosofia instantânea que se faz em 3 segundos ou 3 minutos, cai fora. Isso não serve para nada de composição de repertório intelectual visando a construção de um pensamento crítico. E vou dizer mais ainda, é preciso também uma boa e consistente tutoria escolar. Não estou falando de educação escolar mais, hein? Não se fala mais apenas, então, somente de educação escolar. Estamos falando de tutoria, professores que te ajudem a buscar um conhecimento nos lugares ideais. Então, é uma tutoria educacional de qualidade. Esse tutor também vai te ajudar a ler, a assistir, a ouvir coisas decentes em busca de um comprometimento com um pensamento crítico a ser construído. E por último, o nosso quarto item para a construção de um pensamento crítico de substância, como diria os antigos italianos, é preciso também uma ressignificação da nossa própria existência e também da nossa experiência de vida, ou seja, é o conhece-te a ti mesmo socrático, ou seja, é preciso uma avaliação da nossa história, mas não apenas da nossa história de vida e de experiências de vidas, essa sim, claro, mas também de tudo que nós aprendemos e uma reavaliação, um requestionamento, uma reposição em tudo que foi aprendido até hoje, seja na escola, seja na sua família, seja em outros meios. É preciso avaliar o tempo todo, é isso que eu estou querendo dizer, avaliar o tempo todo o que foi aprendido, para ver se aquele conhecimento ainda é válido. O conhecimento cada vez mais tem data de duração. Então é preciso ver se aquele conhecimento adquirido na igreja, no bairro, na escola, na internet, ainda tem validade. Então, uma ressignificação da própria existência ou da própria experiência de vida vai ajudar na composição desse pensamento crítico, junto com boas leituras, boas músicas, bons filmes e ainda mais uma tutoria educacional de qualidade. Ou seja, trocando em miúdos, ou como preferiria Descartes, ou Descartes, né? O nosso mano Descartes, René Descartes, ou Renatos Cartésios, o que nós temos hoje é uma evidência de que se espera utopicamente um pensamento crítico das pessoas num terreno onde não foi plantada a boa semente, ou seja, ou ainda, né? Ou faltou adubo no momento ideal, na melhor das hipóteses isso, né? Não foi plantada uma boa semente para um florescimento ou favorecimento de um campo farto de ideias, né, ou de plantas. Por quê? Porque, haja vista esses problemas que eu disse, né, esses problemas desse intento, a gente nota que o desenvolvimento crítico, que é uma espécie de bicho-papão da pós-modernidade, ele demanda um estudo, um conhecimento, uma coleção e um debate sempre atual de um vasto repertório sócio, histórico, pop, cultural e social. Que em certo momento esse repertório todo, disso tudo que eu falei até então, esse repertório, num certo momento, ou seja, na hora da argumentação, seja ela popularesca, na mesa do bar, na internet, ou ainda na hora de preencher os requisitos de uma redação, nota 1000 ou 900 e pouco para um vestibular, esses requisitos eles vão se juntar, se ordenar,
para uma construção de uma argumentação que aí sim vão resultar num design crítico, sofisticado para a sua argumentação, digno de encher os olhos de Kant e o seu esclarecimento. Por quê? Porque vai resultar numa dedução sui generis, onde as suas ideias elas vão fluir, e como diria Descartes, do âmbito geral para o particular, para os assuntos em específico exigidos naquele debate argumentativo, seja ele na mesa do bar, seja ele no vestibular, na hora da redação, ou seja, o seu conhecimento geral ele se particulariza na hora da argumentação, e assim as ideias nossas elas fluem das mais simples sempre para as mais complexas, como se fosse numa linha reta de um reto pensar. Ou seja, elas são enumeradas, como diria o nosso mano Descartes, enumeradas uma a uma, explicadas uma a uma, das mais simples às mais complexas, saindo do meu conhecimento geral para o meu conhecimento específico. Isso é a tal da dedução. Então, dessa forma, seria como se eu estivesse pedindo muito para vocês. Então, se alguém responder, sim, mano, você está pedindo demais, então para o mundo que eu quero descer, e olha que eu não sentei nem na janelinha dessa vez na viagem. É o seguinte, então, e para concluir e para finalizar essa minha ideia da construção de um pensamento crítico sofisticado, de um pensamento crítico que mantenha um design razoável para argumentação popular ou argumentação dentro de uma redação, de um vestibular, eu só termino por aqui, para não ficar muito cientificista, né? Que o pensamento crítico, então, se constrói em cima de crenças, de decisões, de um repertório epistemológico ou de conhecimento, que vai ser baseado num conhecimento intelectual de toda uma existência, de todos os hábitos que foram levantados de leitura ou de apreciação estética de música, de filme ou de obras de arte, de obras literárias das mais variadas que seja. E dessa forma, então, esse conhecimento adquirido é que vai possibilitar que a gente saia daquelas boas intenções curriculares, dos currículos das escolas, em criar um pensamento crítico, em adquirir e cultivar um pensamento crítico. Porque é só assim que a gente vai desenvolver as nossas habilidades cognitivas e fazer as escolhas adequadas. O pensamento crítico resulta, então, de um histórico de vida, de escolhas intelectuais, escolhas estéticas, escolhas literárias. Então, o pensamento crítico não se produz de uma hora para outra, não se produz assim, eu vou pensar criticamente. Sorry, me desculpe, você não vai dar conta se não tiver repertório crítico para argumentar, se você não tiver como sair do conhecimento geral que você tem para pontuar em assuntos individuais, para assim, inclusive, nesses assuntos pontuais, sair de explicações mais simples, buscando explicações mais rebuscadas, mais complexas. Então, é necessário essa construção para um pensamento crítico. Não basta constar lá no currículo escolar, construir cidadãos com pensamento crítico. Me desculpa, não se faz isso de uma hora para outra, da noite para o dia, da água para o vinho. É preciso labuta, meus queridos, ok? Então, só para encerrar por aqui, eu espero que os boca aberta, a geração TikToker não fique de mimimi, e espero que eles leiam, que ouçam esse manifesto. Se não fizerem isso, ou por preguiça, ou por descaminho, ou quem sabe por ter algo melhor, meu abraço assim a todos da mesma forma. Valeu, fui!